Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje é aula de português. Bom, hoje nós vamos estudar a página 16. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a acentuação nas paroxítonas. Bom, nós já aprendemos sobre a classificação de palavras, né? Nós aprendemos que todas as palavras possuem sílabas tônicas, né? Que são aquelas sílabas que possuem um som mais forte, né? Que quando a gente dá aquele gritinho para a gente poder descobrir, né? O que acontece? Ela é aquela que fica por mais tempo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as palavras, né? Sobre as sílabas, que são, sobre as palavras que são paroxítonas. E paroxítonas é o quê? É a penúltima sílaba tônica, né? Vamos voltar um pouquinho? Oxítona é a última sílaba tônica, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é o quê? É a antepenúltima sílaba tônica na palavra, tá? Então, hoje a gente vai aprender sobre as palavras paroxítonas que são acentuadas, tá? Então, todas as palavras que forem paroxítonas, né, que possuírem aí, né, a penúltima sílaba tônica, né, nós vamos descobrir na aula de hoje que nós temos uma diquinha para a gente descobrir se elas são acentuadas ou não. Sabe como? Além da gente fazer o gritinho para poder descobrir, a gente vai saber se ela é acentuada ou não quando ela for terminada em I ou IS, em L, em R ou em ãos, tá? Então, ao longo aí das nossas atividades, nós vamos ver isso na prática, tá certo? Então, vamos entrar em ação aí para a gente poder aprender. Então, vamos lá. Bom, lá na nossa página 16 dos nossos livros, né, está falando sobre a acentuação de paroxítonas. Bom, lá no numeral 1 tá assim: leia novamente a fala da mãe de Magali. Bom, então foi retirado de um outro texto, né, da página anterior. Então, essa fala tá assim, né? E então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Essa fala aí foi tirada da tirinha, lembra? Bom, a tia já deu essa aula, então depois vocês podem voltar lá, tá? A página para vocês poderem verem aí, relembrar. Bom, e aí na letra A tá escrito assim: que ingrediente aparece nessa receita? Bom, qual é o ingrediente que tá aparecendo aí nessa receita, gente? Ó, vamos voltar lá, ó. Então adicionam-se 2 colheres de... Isso mesmo, né? É isso aí. Então vocês coloquem aí. E mexe-se a calda por 2 minutos. Bom, coloquem a resposta de vocês que a tia vai corrigir lá na aula ao vivo. Aí na letra B tá assim: o que você sabe sobre esse ingrediente? Se necessário, faça uma pesquisa e anote as informações sobre ele. Então, vocês vão pesquisar, tá? Vocês vão usar aí a ferramenta do Google mesmo para poder saber aí um pouco mais sobre esse ingrediente, tá certo? E anotem tudo e depois contem tudo aí pra gente lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, tá bom. Na letra C tá assim: portanto, a receita é de doce ou salgado? Então, de acordo com o ingrediente que vocês viram aí, essa receita ela é doce ou é salgada, gente? Então, vocês vão marcar aí. Lá no numeral 2 tá assim: agora leia estas palavras. E nós temos 2 palavras aí, né? Açúcar, mascavo. Faça a separação silábica dessas palavras. Bom, então a tia vai separar aqui com vocês, né? Vamos separar a primeira palavra açúcar. Açúcar. Separamos, né? Agora vamos separar mascavo. Mascavo. Então já separamos. Agora vamos ver aí na letra B o que tá pedindo. Pinte a sílaba tônica de cada palavra. Bom, sílaba tônica é sílaba forte. Então a gente vai ter que fazer, né, aquele esqueminha que a tia já ensinou para vocês. Nós vamos simular um gritinho, né? Como se a gente estivesse chamando, né, essa palavra. Então vamos lá. Açúcar. Bom, já descobrimos que a sílaba tônica da palavra açúcar é o su. Agora vamos descobrir aí do mascavo. Então vamos lá. Mascavo. Bom, já descobrimos que foi o
K. Foi a sílaba tônica, aquela que demorou mais tempo, né? Ali ficou mais forte, né? Então, já descobrimos. Então, é só vocês pintarem aí, né? Essa sílaba aí de lápis de cor. Quanto à sílaba tônica, essas palavras são o quê, gente? São oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas são a última sílaba tônica. Paroxítonas, as penúltimas sílabas tônicas. E proparoxítonas, as antepenúltimas. Então, na palavra açúcar foi o quê, gente? A penúltima, né? E mascavo também. Então, se trata de uma paroxítona, né? Bom, então tá escrito logo abaixo assim, ó, nas paroxítonas a sílaba tônica é a penúltima, como a tia já falou. A acentuação das paroxítonas depende da terminação da palavra, então é isso que a tia falou no início do vídeo, né? Vai depender do final dela, né? Se ela terminar em I ou IS, L, R e ANS e ANS. Se elas forem terminadas assim, elas vão ter acento, gente. Então vamos lá. Elas vão ter aí acento na palavra. Bom, lá no numeral 3 está assim. Leia as palavras paroxítonas do quadro e acentue-as. Bom, então nós aprendemos, né, que toda palavrinha, gente, que possui acento agudo é o som aberto, né? E quando for um som fechado, é o acento circunflexo, que é, ó, chapeuzinho do vovô, e o acento agudo, ó, é assim, né? O risquinho em cima. Então, vamos lá. Então, aonde as palavras são paroxítonas, onde a sílaba tá tônica aí nessas palavras, todas são, mas a gente tem que descobrir, né? No caso, é a ordem das penúltimas, né? Então, aqui no caso de júri, a penúltima é ju, né? Então, júri, ó, júri, ju, tem o som aberto, então é acento o quê? Acento agudo, tá? Lá no ju. Cadáver. Bom, a gente já sabe que essa palavra é uma paroxítona, então a penúltima sílaba é a sílaba tônica, né? Então, qual é a penúltima sílaba aí na palavra cadáver? É o dá, né, gente? Então, nós vamos acentuar o dá. Ó, dá é um som aberto, então é o quê? É o acento agudo. Vamos lá. Ó, órfãos. Percebam que a palavra órfãos está terminando com o quê? Com ãos, né? Então, toda paroxítona que é terminada com I, is, L, R, ãs e ãos é o quê? Ela é acentuada lá na ordem, né, da penúltima sílaba, né? Que é a paroxítona. Então, órfãos. Qual é a sílaba aí que é a sílaba tônica, né? É o or, que é a penúltima sílaba, né, gente? Então, or é um som, o quê? É um som aberto, então vai ser o quê? Acento agudo. Ímã. Qual é a sílaba tônica aí? A penúltima sílaba. É o I, né, gente? A gente já sabe que o man é a oxítona, que é a última, né? Se ela fosse a sílaba tônica, né? Mas nesse caso aí é o I, né? O ímã, né? Então, ela vai ser acentuada no I, né? Com acento agudo. Vamos para a próxima palavrinha. Lápis. Bom, vamos olhar aí a ordem da penúltima sílaba. A penúltima sílaba aí nessa palavra é lá, né? Então, lá tem acento. Então, qual vai ser o acento? Ó, lá. Lá é acento agudo, gente, porque também tem um som aberto. Bom, próxima palavrinha é oásis. Qual é a sílaba aí que é tônica, a penúltima sílaba? A penúltima sílaba é o que, gente? Oásis, oásis. É o A aí que a gente vai acentuar, né? Então, é o acento ó, A, é som aberto, então é acento agudo. Palavrinha fácil. Ó, qual é a penúltima sílaba aí? É Fá, né? É a penúltima sílaba. E Sil é o quê? É a última sílaba. Então, a gente precisa o quê? Acentuar a penúltima sílaba, porque todas essas a gente já sabe que são paroxítonas, né? Então, só a gente procurar aí onde está. Bom, então a penúltima sílaba é no Fá. E Fá tem um som aberto, então é o quê? É o acento agudo. Mártir. Qual é, gente, aí a penúltima sílaba? É o mar, né? Então, a vogal aí, sempre a vogal que é acentuada, né, gente? Vocês já sabem disso, a consoante nunca é acentuada. Então, nós vamos acentuar a vogal dessa sílaba aí, né? Que é o A. Mártir. Então, é som aberto, né? Então, é acento agudo.
Próxima palavra. Caráter. Caráter, a penúltima sílaba aí é o rá, né? Bom, o som é aberto, né, gente? Ó, caráter, rá. Então, é acento agudo. Palavrinha cônsul. Cônsul, onde está a penúltima sílaba aí? No com, né, gente? Então, vamos acentuar a vogal? Então, vamos lá. A vogal, desculpa. Ó, o acento é o som é aberto ou é fechado? Ó, com, fechado, né, gente? Então, a gente vai usar qual acento? O circunflexo, que é o chapéuzinho do vovô. Sótão. Qual é a penúltima sílaba aí? O só. E qual vai ser o acento? Agudo, né? Por quê? Porque é um som aberto. Próxima palavra. Réptil. Réptil, onde está a penúltima sílaba aí? No ré, né, gente? Então, nós vamos acentuar aí o é, né? Bom, ré, já sabemos que se trata de o quê? De um som aberto. Então, é acento agudo. Prontinho. Agora, lá no numeral 4, tá assim. Complete o quadro copiando as palavras conforme sua terminação. Todas que forem terminadas em desculpa, vocês vão colocar aí abaixo dentro desses quadrinhos, na verdade, né, que são 3 palavras. Depois, L, todas que forem terminadas com L, vocês vão colocar aí. Depois, todas terminadas em R e depois todas terminadas em ãos, né? Que são as palavras que estão nesses quadrinhos aí, né? De cor bege, né? De uma cor begezinha, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá para o numeral 5. Assinale a palavra que não faz parte do grupo. Bom, açúcar, aí temos a palavra aí, ó. Açúcar, andar, caráter, éter, aí no segundo quadradinho, afável, tátil, amável e gentil. Bom, vocês vão marcar nesses 2 quadrinhos as palavras que não são paroxítonas, tá? No quadrinho azul nós temos uma que não é paroxítona e no quadrinho rosa nós temos outra que não é paroxítona. Então, vocês vão assinalar aí, tá? E depois a tia vai corrigir lá na aula ao vivo, tá bom? Bom, vamos lá para o numeral 6, na próxima página. Leia as palavras e faça o que se pede. Bom, vocês vão ler essas palavras aí e depois, ó, na letra A, tá pedindo para vocês separarem em sílabas. Então, vocês vão separar em sílaba. B, circule as sílabas tônicas, vocês vão sublinhar a sílaba forte, né? E lá na C, como se classificam essas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Vocês vão dizer, todas elas, elas são classificadas, tá? Ou em paroxítona, ou em oxítona, ou em proparoxítona. Vocês vão dizer, né, se todas elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Vocês vão olhar aí quais são as sílabas tônicas, vão ver a posição, né? E vão colocar aí, tá? Lembrando que as últimas sílabas são oxítonas, penúltimas sílabas tônicas, paroxítonas e antepenúltimas, proparoxítona. Bom, e aí, na letra D tá perguntando, todas as paroxítonas são acentuadas? Bom, essa aí a tia já vai até responder. Não, né, gente? Porque nem sempre a palavra, né, nem sempre que for paroxítona vai terminar. As que não forem terminadas, no caso, em is, iis, l, r, ans e ãos, que forem paroxítona, penúltima sílaba tônica, não forem terminadas, né, dessa forma, elas não vão possuir sinais. Então, nem todas as paroxítonas são acentuadas. Então, a resposta é não, tá? Porque há palavras que recebem acento. Bom, a tia já explicou por quê, né, que há palavras paroxítonas que recebem acentos, porque elas são terminadas em... Aí vocês vão dizer aí pra mim, tá? 7. Leia cada dupla de palavras e assinale as que recebem acento pela mesma regra, tá? Então, vocês vão marcar aí as duplinhas que recebem, tá, acento pela mesma regrinha, né? Na regrinha das paroxítonas, que todas as palavras que forem paroxítonas, penúltima sílaba tônica, que terminarem em i, is, l, r ou an e ãos, receberão acento, né? Lá na penúltima sílaba. E aí, qual dessas aí, gente? Assinalem aí e depois a tia vai corrigir com vocês na aula ao vivo, tá?
Sei que vão haver dúvidas, não tem problema. Caso haja dúvida, faz um xizinho no que vocês não conseguirem fazer, que a tia faz junto com vocês lá na aula ao vivo. Tá bom, meus amores? Então, nossa aula fica por aqui. Um beijo bem grandão e até a próxima aula.